Meu amigo, entra rodada, sai rodada, lá vamos nós falar de arbitragem de novo. Mas vamos tentar uma perspectiva diferente aqui, só para dar uma variada e levar a reclamação do mesmo jeito, né? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e é isso aí. Ó, seguinte, arbitragem. Vamos lá de novo, porque tivemos um Fla-Flu pegado, com muita falta, um jogo picotado, travado, também porque a arbitragem, eu acho que exagerou em alguns momentos nessa interpretação do que é falta ou não, e ao tentar controlar o jogo, manter o jogo sob rédea curta, você acaba tornando o jogo picotado e chato. Isso é uma característica da arbitragem brasileira, que tem a ver com o assunto que eu vou tratar aqui, que é o elemento incontrolável da arbitragem. Por mais que tenhamos regras estabelecidas, protocolos claros, recomendações claras, você tem o elemento humano na arbitragem. E aí é impossível de controlar, porque certas coisas não estão escritas na regra, certas coisas não estão no papel, mas estão no mundo real, estão na prática. E eu venho bater nessa tecla já tem um tempo. E eu vou usar o Fla-Flu como exemplo. A história, inclusive, de tentar controlar o jogo, de picotar o jogo para deixá-lo sob rédea curta, na falsa sensação de o jogo pouco corrido é mais fácil de gerir, logo o árbitro vai ter menos problema. Não é verdade, porque o jogo picotado irrita os jogadores, irrita a torcida, cria uma pressão geral para todo mundo e vai deixando, de uma maneira ou de outra, o árbitro numa saia justa, em várias situações. Então, às vezes, o que é feito para proteger o árbitro por ele próprio, acabam expondo a uma atuação muito ruim, a uma atuação com detalhes de incoerência, porque quando você picota o jogo toda hora, você vai escolher um determinado tipo de falta para marcar, você vai ter que marcar ela toda hora. E em todos os desenhos, em todos os cenários. E obviamente que isso passa batido várias vezes dentro do jogo. E os jogadores cobram. Isso vale para cartão também, isso vale para outras leituras. Eu já falei isso no vídeo recente em que eu tratei sobre arbitragem, volto a repetir. A gente já ouviu muitas palestras de árbitro. A gente conversa com árbitro, eu tenho amigos árbitros, e eu tenho muita empatia com a função de árbitro, tá? Eu acho que, assim, é 1 contra 22, tem mais os auxiliares ali tentando dar um suporte, hoje você tem o VAR para ainda embasar ainda mais, só que o próprio protocolo ele já limita algumas atuações do VAR e ninguém ajuda. De novo, nós da imprensa, torcedores, jogadores, ninguém ajuda, dirigentes, é uma pressão total contra uma categoria só. E aí ninguém quer evolução, ninguém quer a melhoria, a pessoa quer cuidar do seu. Se eu fui beneficiado, eu fico quieto, se eu fui prejudicado, eu vocifero aos 4 cantos aí que eu estou sendo perseguido. Mas melhorar a arbitragem, ter uma discussão, ter um fórum, ninguém está muito interessado. E os árbitros seguem errando, com problemas de falta de coerência, de falta de critério, às vezes o próprio árbitro dentro do mesmo jogo. E se você olhar a rodada do Campeonato Brasileiro como um todo e comparar jogos nessa semana, na semana passada, com de um mês atrás, você vai ver lances idênticos sendo interpretados de maneiras completamente diferentes. O que deixa o jogo muito personificado no modo daquele árbitro específico apitar. Mas vamos lá, em alguns lances do Fla-Flu, para a gente ir nessa questão do elemento humano e de como o que acontece no jogo polui a interpretação do próprio árbitro e às vezes polui a nossa própria interpretação. Tem um lance logo do gol do Fluminense que tem na origem a falta do André no Everton Cebolinha. O árbitro estava em cima do lance. Não aparece aqui, mas o árbitro estava mais ou menos aqui, muito próximo do lance. O lance ele é muito rápido e o árbitro faz o gesto como se o André tivesse tocado na bola. O próprio André faz esse gesto. E no ao vivo, na rapidez da jogada, pode até dar essa impressão. E o VAR está ali para corrigir esse tipo de lance, porque ele é um lance claro. Não existe toque na bola do André. O contato é só com o Cebolinha. E aí, dentro do protocolo, a bola cai no pé do Arias e o Arias dá 12 toques na bola até bater no gol e fazer o gol do Fluminense. O gol, ele é para ser anulado. O procedimento, ele está correto do VAR. O VAR chama, a fase de ataque começa assim que o André rouba a bola e não tem nenhuma roubada do Flamengo de bola, não tem nenhum toques muito longo do Fluminense até chegar à área do Flamengo, é um ataque direto. Então, a fase de ataque se inicia em cima de um lance irregular, que é a falta do André.
o gol foi bem anulado. A questão é, o árbitro poderia ter a tomada de decisão mais rápida e segura de dar a falta no campo. Mas, de novo, existe uma angulação que pode dar a impressão de que o André pegou na bola, mas ele não pegou. E aí, na velocidade do ao vivo, o árbitro não apitou. Mas é uma falta muito evidente. E acho que o replay deixa isso claro. E aí, eu vou pegar este lance para falar lá na frente da anulação do gol do Flamengo, que também tem semelhanças, porque você tem, na origem da fase de ataque do Flamengo, uma falta do Pablo no Cano. Falta esta que, no meu entendimento, é uma falta menos clara do que a falta do André no Everton Cebolinha. É menos evidente. Por exemplo, no de placa, a gente ficou discutindo lá, eu e Vitor Lopes, a gente tinha uma visão não tão faltosa do lance, eu tinha dúvidas, e o Jorge Igor e o Vitor Sérgio achavam falta. Ou seja, não era um lance claro, mas foi marcado, o VAR chamou, também não foi dado no campo, nem o quarto árbitro, que estava de frente para o lance, falou nada, e o árbitro foi lá rever o lance e acabou, nesta revisão, anulando o gol do Flamengo. E aí, só para matar, tem o lance aqui, lá no Instagram da TNT, que mostra o gol do Fluminense. E aqui já está o Arias na jogada, ele vai, não toca mais para mais ninguém e faz o gol. Mas tem o toque inicial, ele vai lá para isso, ó, o Felipe Melo fica revoltado, todo mundo fica revoltado e tal, mas o VAR está ali para isso. Ó. A falta é evidente, pela angulação e por onde a bola vai, pode dar a impressão de que o André tocou na bola, mas de novo, ele não tocou. E o VAR está ali para isso. Como o VAR está ali para, entendendo lá em cima que houve falta do Pablo no Cano, você vai lá e anula o gol. E aí eu vou buscar o lance aqui, só para a gente olhar o momento da anulação, porque eu tenho, se eu não encontrar aqui, não tem problema. Eu tenho convicção de que se não houvesse a anulação do gol do Fluminense, ele dificilmente invalidaria o gol do Flamengo. Se o jogo tivesse, se ele não tivesse tido a falta do Everton Cebolinha, se o jogo tivesse 0-0, sem nenhuma intervenção do VAR, aquele gol seria validado. Não é uma falta clara, para mim não é uma falta evidente, o Cano já está agachado quando ele toma o último contato, pode ser visto como falta, eu não estou dizendo aqui que não foi, eu tenho dúvidas. E ao ter dúvidas, e eu vi várias outras pessoas entendendo também que não foi falta, não é um lance evidente. O lance do Cebolinha, eu não vi ninguém dizendo que não é falta. O do Cano, talvez você possa entender que não é falta. Não sendo um lance claro, eu tenho a convicção de que se ele não tivesse anulado o gol do Fluminense antes, ele não teria anulado o gol do Flamengo. E aí entra o elemento humano de pressão. No mundo real, a coisa que o árbitro mais quer é uma situação ali para zerar a história. Putz, aconteceu aqui também, estou na dúvida, mas vou dar uma zerada, porque aí eu não fico tão em evidência. Isso acontece, e já foi dito por árbitros várias vezes. Repito, a frase que eu já escutei de vários, não só de um, abre aspas, o árbitro apita primeiro para si, para não ter problema, para sair em paz do jogo e do estádio. E aí você fala, mas isso às vezes faz com que o árbitro compense um erro com o outro, que ele acabe errando. Sim, no mundo real isso acontece. O ser humano, e de novo, eu não estou aqui passando pano para a crítica à arbitragem. Ela deve ser feita. Mas o meu papel também é no entendimento de que existe um contexto que influi no erro. Várias vezes. Influi no erro em N momentos. Então, o lance do gol do Flamengo, eu acho que não seria anulado em outra circunstância. O gol do Flamengo seria validado, porque, repito, não é um lance, na minha visão, um lance claro. Mas eu entendo quem veja de outra forma. Assim, você, de novo, para mim, não há um lance claro e o lance está aqui. Você vê o gesto, ali a imagem é o gesto final, ele vai anular, vai dar a falta do Pablo no Cano, e os jogadores do Flamengo até reclamam menos da questão. A gente não tem a origem do lance aqui, mas essa aqui é uma filmagem do telão, e tem o gesto final já, a carga do Pablo no Cano. O Cano, na disputa, ele já, quando recebe essa carga, ele já está um pouco agachado. E tem o gesto final. O Cano reclama até pouco, inclusive. Então, assim, acho que se não tivesse a anulação anterior, e aí é uma história que está dentro do jogo, assim, vários treinadores falam isso, né? Você tem
dentro do jogo vários mini-jogos e vários momentos de jogo diferentes. E esses momentos vão influenciando no que está acontecendo, influenciando na irritação dos jogadores, ou na decisão de arbitragem, ou na percepção do torcedor. Acontece. Eu, por exemplo, eu não sei qual seria a minha visão desse lance se não tivesse tido outro lance. Eu não sei, porque isso, quer queira, quer não, polui o nosso olhar. Quer ver outra situação que polui o olhar? Vou mostrar aqui a expulsão do Luiz Araújo, que toma uma caneta absurda e depois faz uma falta muito parecida, assim, mas praticamente igual a uma falta sofrida no primeiro tempo do Filipe Luiz. O Filipe Luiz sofre um carrinho um pouco mais para frente aí, igual. Só que no primeiro tempo e com poucos minutos. É claro que a percepção de qualquer árbitro, com o jogo ainda não tão quente, com o jogo ainda no início, com as coisas se conhecendo, com os jogadores se estudando, que os lances são vistos de maneira diferente. Mas é no mesmo jogo uma interpretação para um lance, o mesmo VAR que chamou aqui não chamou lá. Aí você fala, do ponto de vista frio, tecnicamente falando, ou você chama para os dois lances ou não chama para nenhum. Só que aqui você já está na reta final do jogo, no segundo tempo, e lá é num lance de primeiros minutos e primeiras movimentações. O árbitro não vai se colocar numa situação dessa se não for uma coisa escancarada e escandalosa. Agora, aqui, ainda mais que, e aí, de novo, o elemento humano na história. 2 pontos nessa brincadeira aqui. A entrada do Luiz Araújo é pós uma caneta. E o árbitro sabe que existe aí, talvez, a irritação do jogador do Flamengo e quase não revide. Além disso, você tem o Marcelo saindo machucado. Isso pesa na interpretação na hora que você vê a mesma imagem. Se o Marcelo toma esse carrinho e sai correndo, continua, provavelmente ia ficar só no amarelo mesmo. Como o Filipe Luiz, se fica machucado lá no início do jogo, talvez tivesse uma possibilidade de revisão, talvez. Mas o impacto da força, ou o que acontece depois, entra na avaliação. Ah, mas isso não está escrito na regra. Não está escrito na regra. Mas várias coisas que não acontecem no jogo não estão escritas na regra. Elas são convenções, praticamente, do campo. Porque, de novo, o campo se impõe. E aí o árbitro aqui, eu tenho certeza, se esse lance é no primeiro tempo, como foi o do Filipe Luiz, talvez não tivesse o cartão vermelho. E é um pós-caneta. A sequência de uma caneta tem um momento tenso aí, porque o árbitro entende que é igual no grito de olé. A falta durante um grito de olé é diferente, muitas vezes, de uma falta num momento normal. Porque no grito de olé você, às vezes, pesa ali a subjetividade do, putz, o cara se irritou. É revide, é recado, como uma falta que vem depois de uma caneta. E, de novo, essa avaliação, ela é humana, assim, existe. Eu não estou justificando erros, eu estou tentando entender por que eles acontecem. E alguns, sinto informar, eles vão continuar acontecendo. Porque tem coisas que a regra não vai conseguir controlar. E outros 2 pontos em relação ao jogo. Pênalti no Arrascaeta, a gente discutiu muito isso, não achei pênalti no Arrascaeta, acho que ele faz o gesto de alargar o corpo ali para receber o contato, o Felipe Melo está olhando só para a bola e tenta jogar, eu não acho que seja falta, por mais que, e aí eu entendo, provavelmente aquele impacto fora da área, o árbitro desce, provavelmente. Eu não daria o pênalti, eu não daria aquela falta. Como também não acho que foi pênalti no lance Cano e Gerson, em que o Cano chuta a bola na mão do Gerson, o espaço é muito pequeno para tempo de reação do Gerson. O Gerson está com o braço para baixo, quase colado no corpo. Ele não está ampliando a área de contato, ele não está fazendo um gesto antinatural, ele não faz um gesto de bloqueio, não é um gesto deliberado. Então, não tem elementos, para mim, para pênalti ali. Acho que o árbitro, nesse aspecto, foi muito bem. E o VAR também não fez nenhuma chamada, nenhuma solicitação. Então, cara, quando você vai avaliar a arbitragem, não tem como tirar ali. Não tem. Essa questão do elemento de pressão, do dia a dia, do ser humano, ele está tão presente que um jogo de, sei lá, um carioca e um paulista, não vai ter nem um carioca, nem um paulista apitando. Aí você fala, mas no mundo ideal isso não deveria interferir. Mas interfere, porque o cara vive no dia a dia ali, ele vai comprar o pão, ele vai não sei o que, ele não vai apitar jogo de times de estados diferentes, ele sendo de um dos 2 estados.
Da mesma forma que numa Copa do Mundo, você não vai ter numa reta final nenhum árbitro de países envolvidos ali na semifinal e tudo, porque pode impactar. O cara carrega aquilo ali. Ah, mas isso não está escrito, ele deveria ser totalmente isento. Pô, meu chapa, aí tu quer viver num mundo à parte. O juiz, se ele tem algum envolvimento, aí eu falo de juiz de direito, tá? Se o juiz, eu tenho um padrinho que é juiz da Justiça do Trabalho. Se um dia, por acaso, eu processar algum empregador meu e tiver alguma questão na Justiça do Trabalho, e por acaso o meu processo cair onde ele julga, ele vai ter que se declarar impedido de julgar. Ele não pode julgar, não, mas o juiz não deveria deixar isso interferir, não pode, gente. Pelo amor de Deus, a primeira coisa que ele faz é tirar o pé ali, ele não vai julgar aquela situação. Então, de novo, o elemento humano, ele precisa entrar na avaliação. E coisas que acontecem no jogo impactam nisso. Quer você goste, quer você não goste. Uma coisa, outro ponto. O Felipe Melo, no início do jogo, toma um cartão amarelo. Na sequência, inclusive, o Ganso vai reclamar e também toma um cartão amarelo. O Ganso, inclusive, reclama porque ele afirma, e isso está no gestual, ele fala, você só deu porque é ele. Esse, inclusive, é o momento que o Ganso toma o cartão amarelo. O Felipe Melo tem uma vida pregressa, né? Ele é um jogador que tem uma carga diferente de outros jogadores. E aí a arbitragem provavelmente leva isso em consideração. Uma entrada do Felipe Melo, ela é avaliada diferente de uma entrada do Fernandinho, de uma entrada do Pulgar ou de outros jogadores. É justo, é injusto? Cara, não tem como controlar. O exemplo do lance do Cano, em que ele sofre a falta do Pablo, eu fiquei me questionando ali. Se naquele lance fosse o Gabigol ou o Hulk, por exemplo, que são jogadores que têm questões com a arbitragem, que às vezes são acusados de simular demais, de valorizar demais, será que o árbitro daria a falta? O Cano não tem esse histórico, o Cano não tem essa questão. E de novo, eu acho ok você levar e pesar o perfil dos jogadores. Eu acho que isso automaticamente faz parte do julgamento na hora. E não tem como a gente tirar isso do meio. Não tem como. O árbitro sabe os jogadores que são malos, que não são. Ele sabe quais são os jogadores mais ou menos violentos. E isso entra na hora da avaliação. É justa, é injusta? Eu não sei. Mas como diria o Chicó, só sei que foi assim.